Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma palavra da semana. Quero compartilhar com vocês uma passagem que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, e nós iremos até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na glória. Para a vergonha vos digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos? O só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiças e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Essa é a passagem de hoje, né? Vamos então pedir sabedoria, discernimento a Deus, e que também nos traga uma palavra que venha nos edificar, né? Nos confortar, nos exortar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença. Não seja, meu Deus, a nossa vontade natural, o desejo natural de cada um de nós, não seja a minha vontade, Pai, mas seja o Senhor trazendo a sabedoria, seja o Senhor, Pai, me ensinando, me revelando, me fazendo lembrar, para que venha uma palavra de encontro à necessidade de todos aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão participando, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que seja, meu Deus, uma palavra de edificação, de exortação, de consolo, de conforto, uma palavra de revelação para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E abre, Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante essa passagem, né? O nosso irmão Paulo estava ali escrevendo essa carta aos Coríntios, e as cartas aos Coríntios são cartas, né, para a igreja, cartas doutrinárias, tanto para os membros, como também para o ministério. A igreja de Coríntios, embora fosse muito rica nos dons espirituais, né, uma igreja cheia dos dons, mas era uma igreja que apresentava muitos problemas na área de sexuais, né? Havia ali, no capítulo 5, a questão de um enteado, né, que tinha relacionamento íntimo com a sua madrasta, né, com a mulher do seu pai, e isso não havia nenhuma providência tinha sido tomado dentro da igreja. Essas coisas estavam ali e parecia que ninguém estava vendo, e Paulo já havia recomendado ali que esse enteado, né, que esse casal que estava ali tendo esse relacionamento no início da igreja, eles fossem, né, expulsos do convívio dos irmãos, já que era uma coisa contínua, uma coisa que eles não se arrependiam e que a igreja já estava aceitando como normal. E ele fala ali que um pouco de levedo, né, ele vai fazer com que toda a massa a mais, né, vai estragar, né,
vezes andar aquela massa, ou seja, um pouquinho de pecado, um pouquinho daquilo que Deus não aprova no meio do povo de Deus, já é o suficiente para tirar a santidade da igreja, tirar o poder da igreja, enfraquecer as orações, né? E criar uma série de problemas. Então, não precisa ser muita coisa não. O apóstolo Paulo fala aí no capítulo 5, é só você voltar no 5 aí, que basta um pouquinho de levedo, um pouquinho de fermento, né? Para que toda a massa, todo pecado, ele vá se crescer, né? Vá se alastrar por toda a igreja. Então, é necessário que ele levante aí também a questão, muitas vezes a pessoa fala sobre o pecado na igreja, sobre condutas imorais, sobre condutas que Deus não aceita, e muitas pessoas falam, puxa, mas é muito duro, né? Como é que essa pessoa é dura? Então a pessoa é acusada de dura. João Batista foi duro, independente disso, ele perdeu a sua cabeça, mas ele foi para o céu. Jesus Cristo, ele foi duro, ele foi crucificado, ele é o Filho de Deus, né? E muitos outros irmãos foram aí duros, né? Que na verdade chamam de duro, é o verdadeiro amor, porque o amor, ele corrige, e Paulo, ele fala que nós não podemos julgar os que estão de fora. Então eu vejo muita gente julgando as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que estão praticando coisas que desagradam a Deus e que não estão na igreja. Estes não cabe à igreja julgar. Estes sim, nós não temos que julgar, estes nós temos que pregar, domestar e trazer para a igreja. Mas aqueles que estão dentro da casa do Senhor são sujeitos sim a julgamento. Isso está na palavra. Veja lá Mateus 18, o que Jesus fala sobre isso, né? Dá uma olhada na palavra, porque ela que é a nossa orientação, ela que é a nossa bússola, ela que é o que faz a gente conhecer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então muitas pessoas falam de amor e falam de dureza sem saber o que é uma coisa e nem tampouco a outra. O verdadeiro amor, ele corrige. Qual o intuito que Paulo tinha para que aquele homem que estava ali tendo relacionamento ilícito, né, com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, ele fosse expulso da igreja, para que ele pudesse então, uma vez lançado no mundo, sentir o peso do afastamento de Deus, da perda da comunhão com os santos, e se arrepender e voltar e se consertar. Então a disciplina, ela visa o conserto e não a destruição total, porque se uma pessoa está dentro de uma igreja sem disciplina, logo várias estarão também, e daqui a pouco aquela igreja passa a ser uma igreja contaminada, que não tem poder nenhum, né? Que a oração não passa do teto, que as pessoas, cada uma faz o que quer. Então você vai ver um monte de coisas erradas dentro da igreja, por conta desse negócio de é muito duro, olha o amor tolera tudo, o amor aceita tudo, né? Mas existe dentro da casa de Deus, dentro da irmandade, dentro da igreja invisível, né, que é composta por todos os crentes que de fato se converteram, existe uma disciplina. Leia ali que está escrito em Mateus capítulos 4, 5, 6, capítulo 7, 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, e você vai entender direitinho a disciplina de Deus, como funciona, o que pode, o que não pode. Você vai ver que até em relação à lei, algumas coisas são até um pouco mais duras. Por exemplo, quando Jesus ele fala sobre adultério, a pessoa tinha que ser pego no fraga ali, chegou e está todo mundo ali, a coisa fresquinha, quentinha, opa, pegamos, não tem como negar, vamos apedrejar, pegava ali o casal, o certo era isso pela lei, embora nem isso eles faziam, né? Só era a mulher, e apedrejava aquele casal. Graças a Deus não tem mais isso, senão ia faltar pedras, né? Esse negócio está complicado aí. Mas a lei, que o Senhor Jesus ele dá o seu sentido perfeito, o seu sentido completo, ele diz assim: se uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, olhar para outro homem ou para outra mulher com uma intenção de ter alguma coisa com aquela pessoa, com desejo, com a cobiça, ela já está em adultério. Então olha só a seriedade dessa palavra, para que a gente possa entender que nós temos sim responsabilidade. É graça, é salvação, mas nós temos responsabilidade para com o nosso Deus. Não vá nessa graça barata, tem muita gente que vai se surpreender
quando tiver que prestar contas a Deus. Então não vá nessa graça barata, nessa graça que não transforma, que não muda, que não se arrepende e não sente o peso do seu pecado e sente a necessidade de estar constantemente aos pés do Senhor. E Paulo ele começa a escrever essa carta, né, no versículo 1, ele fala bem assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submeter a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então está aqui aberto, né, todas as condições para que nós possamos sim julgar, porque nós iremos participar do julgamento do grande trono branco, nós iremos participar do juízo final, onde até os anjos serão julgados. Então por que não julgamos aqui dentro de nossas igrejas, né? Aqueles a quem cabe julgar, aqueles a quem cabe ali estar disciplinando, né? Tem ali a disciplina eclesiástica, tem um pastor, tem os presbíteros, obreiros, né? De acordo com o estatuto de cada igreja, tem que estar previsto também a disciplina, a fim de que a igreja ela fique sadia. Mas nesse caso, Paulo está falando também de julgamento, de questões que podem surgir e que os irmãos estavam levando essas questões a juízes, né? Pode surgir ali algumas questões e em vós, em vez de estar ali buscando no pastor, no ancião, no irmão mais experiente, mais velho, né? uma mediação, uma arbitragem para aquela questão, já ia correndo para o mundo, né? Já ia acusar o irmão, que o irmão é isso, o irmão é o outro. Às vezes nós estamos vendo isso, né, publicamente, em emissoras de TV, né? Irmãos que estão ali, né, usando todo aquele dinheiro, é caro o tempo da televisão, ao invés de estar ali propagando a palavra de Deus e falando do Evangelho, está um acusando o outro, né? Está um jogando praga no outro também, né? Coisas feias de se ver no meio do povo de Deus e que não deveria existir. Não deveria. Então, ele se reunia ali no conselho de pastores, os irmãos iam lá e falavam quais eram os seus problemas, os irmãos iam lá, oravam e davam para eles ali a solução do problema, a mediação daquele problema, e eles, como servos de Deus, uma vez que se submeteram a um conselho, eles teriam que acatar aquela solução. Então, isso aqui é para a gente começar a entender aonde Paulo estava querendo chegar com essa carta. No versículo 4, ele diz assim: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, e só existir entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, né? Então Paulo está aqui mostrando para os irmãos a incoerência, né? A incoerência. Quer dizer, você vai ali, por exemplo, a gente vê o contexto dessa situação, ali, conforme a tradição grega, eles estão vivendo uma tradição grega, né? Embora eles estivessem dominados ali pelo Império Romano, mas havia aquela cidade de Corinto, por exemplo, uma cidade de tradição grega, e eles tinham o costume de levar as causas para mediadores em praça pública. Por quê? Porque os juízes oficiais, os magistrados oficiais, eles já estavam muito viciados, muito corrompidos, aceitavam suborno, ou então interferência política para tomar as suas decisões, né? Eu espero que qualquer semelhança, né, seja mera coincidência, né? Você espera, né? Então, a gente vai, cada um analisa aí. Mas assim estavam os juízes, assim estavam os magistrados naquela época, completamente corrompidos. Então eles preferiam os mediadores, né, que eram sábios, né, filósofos, pessoas que têm um bom entendimento e que davam aquele veredito, uma vez que eles se submetessem àquele
tribunal de mediação, eles tinham que acatar aquela decisão. E quando haviam esses julgamentos, ali se reuniam muitas pessoas, iam assistir o julgamento, né? E começavam a ter nem uma torcida de futebol, fulano está com a razão, ciclano está com a razão, é ele, é o outro e tal. E às vezes até saía ali, né, com o jogo de futebol, aquela guerra de torcida quando não concordava ali com o resultado final, o veredito, tá? Então, olha lá que papelão dos crentes está lá, né? Dona Maria e a dona Joaquina ali discutindo por causa de uma questão ali de vizinho, de muro, de crianças ou qualquer coisa semelhante a esta, coisas pequenas, entre os ímpios, aquela confusão, né? Aquele bafafá, né? Aquela barraqueira, quando essas duas irmãs poderiam ter trazido essa questão para a igreja, para ser resolvida dentro da igreja, com os pastores, com os diáconos, com os presbíteros, de acordo, né, com a organização de cada igreja, a constituição de cada igreja. E aí iria se orar, iria se tomar uma decisão sábia, e aí aquele irmão, aquela irmã que estava causando prejuízo, teria ali que consertar aquela situação, e aquele irmão que estivesse sofrendo dano, prejuízo, ele teria aquela situação reparada, né? Esse seria o certo, a maneira correta de agir, né? Embora tem muitas igrejas que sequer quer saber dessa história, né? São distantes, na verdade. Às vezes até a igreja, se fosse uma questão financeira, poderia de alguma forma compensar aquele irmão que estava recebendo dano. O certo é que uma vez que o irmão foi confrontado e que foi dado ali o veredito, né, a igreja tomou ali o resultado, a solução daquela mediação, ele teria que acatar, né? E se ele não acatasse aquilo ali, ele teria que entrar na disciplina que está lá em Mateus 18, né? Foi ouvido o irmão contestou, ele não aceitou, foi contestado entre os irmãos mais sábios, ele não contestou, foi levado à igreja. Ele continuou mantendo a sua posição, que não ia acatar, que não ia fazer a correção, que não ia se desculpar, né? Não ia ali buscar o perdão e consertar aquela situação. Então, nesse momento, ele deve ser considerado gentio e publicano, ou seja, ele deve ser desligado da igreja, tá? E aí sim, uma vez que ele seja desligado da igreja, aí esse irmão que está ofendido pode entrar na justiça comum, né? Na justiça do Estado, né? Dos homens, e aí pedir reparação por aquilo que é o seu direito. Mas foram esgotadas todas as vias espirituais, todas as vias da igreja. Então é isso que Paulo está falando. Poxa, não tem pessoas sábias na sua igreja, não tem ali irmãos, não tem presbítero, não tem pastores que tenham sabedoria, que tem o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da ciência para poder analisar esta situação e trazer uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. A exemplo de Salomão e aquelas prostitutas, nós conhecemos muito bem a história. Haviam duas prostitutas, cada uma tinha um filho, e elas dormiam junto com seus filhos, e uma dormiu, rolou por cima do seu filho, sufocou o seu filho, e o filho dela morreu, e ela foi e trocou, colocou o filho morto para outra, e pegou o filho vivo e ficou com ela. E a mãe, claro, reconheceu o seu filho e contestou aquela história, e falou: não, mas esse não é meu filho, esse que está morto é o seu, o meu está vivo com você. E isso acabou tendo que ir para julgamento diante de Salomão, né? E Salomão, vendo aquela discussão, filho é meu, você matou meu filho, você roubou meu filho, aquela história toda, ele chegou assim: me dá uma espada aí, traga uma espada aí, por favor, vamos resolver esse negócio agora aqui, vamos partir essa criança no meio, dar metade para cada um, resolver o problema. Aí a mãe se desesperou: não parta a criança, dê para ela, mas não tire a vida da criança. A outra: não, nem meu nem dela, parta a criança e cada uma fica com a metade. E Salomão falou: a mãe é esta que mandou dar para a outra, a mãe é esta que mandou preservar a vida. Esse é o dom da ciência, da sabedoria, de analisar os fatos. Claro que muitas vezes vai ter documento, vai ter outras coisas, vai ter situações, vai ter casos que precisam ser analisados, mas dentro da igreja, debaixo de oração, e precisa, nos casos que houver necessidade, claro, ser exercida a disciplina eclesiástica dentro da igreja é necessário para que a igreja mantenha a sua pureza e para que nós possamos nos manter puros diante de Deus também. Todos nós, né? Imagina uma pessoa que está vivendo no engano do pecado dentro da igreja durante 30, 40, 50 anos, e quando ela chega diante do tribunal do grande trono branco,
ela descobre que ela não vai para o céu. Só o fato de ela estar ali no tribunal do grande trono branco já significa que ela vai descer ao inferno. Então, de que adiantou isso? Então, a disciplina, ela visa estas coisas, para que nós possamos nos manter puros, limpos, sadios diante de Deus. Então, a igreja sadia, limpa, pura, santa, adornada, ela tem que ter a disciplina. Isso faz parte da igreja. Irmãos, então vamos no versículo de número 9, né? Já estamos chegando aí, próximo ao final, né? No final, para a gente não criar falsas expectativas, mas próximo ao final. Versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, né? Então, as pessoas da impureza que praticam aí toda a sorte de perversidade, pessoas que fazem aí coisas promíscuas, né? Pessoas que se misturam com outras crenças, né? Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Puro é aquele que se mantém de acordo com a palavra de Deus. Essa é a pureza. Deus é santo, e santo é aquilo que não tem mistura, santo é aquilo que é separado. Nós somos santos se nos mantemos separados. Se nós começamos a nos misturar com as coisas deste mundo, com as coisas que esse mundo ensina, com as coisas que ele pratica, nós deixamos de ser puros, nós deixamos de ser santos, né? E esse tipo de pessoa, ela não vai entrar no reino de Deus. Nem idólatras, pessoas que adoram outros deuses, e não necessariamente um Deus falso, que a gente sabe que só existe um Deus verdadeiro, né? Não necessariamente um Deus falso que se intitula Deus, como o Baal, né? Como o Moloque e esses outros deuses aí que aparecem, esses que se intitulam de santos e tal, né? Essas imagens, essas esculturas de madeira, pedra, barro, ferro, seja qual for o tipo, né? De bezerros de ouro. Não, nada disso. Quem pratica esse tipo de idolatria não entrará no reino de Deus. Tem outro tipo de idolatria? Tem avareza, né? O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Isso tem causado destruição da vida espiritual de muitas pessoas na busca obsessiva pelas riquezas, no domínio pelo poder do dinheiro. Essas pessoas têm abandonado a fé, têm negado a fé e saído da presença de Deus. Têm feito, né? Como aquele programa de TV, tudo por dinheiro, né? Elas fazem tudo por dinheiro, e a gente deve fazer tudo pelo reino de Deus, tudo que é justo, tudo que é sagrado, tudo que é agradável a Deus, né? Mas tudo pelo reino de Deus. Então essas pessoas também, esse tipo de idolatria não herdará o reino de Deus. Tem outro tipo de idolatria? Sim, temos outro tipo de idolatria, que é aquele que idolatra, um marido que idolatra a sua esposa, né? Se ela não for para a igreja, se ela não se converteu, também não vou. Vai você primeiro. Se você está fazendo isso, você saiba que você está idolatrando o seu marido ou a sua esposa, porque você está querendo ir atrás dele e não ir atrás de Deus e do Senhor Jesus. O seu primeiro compromisso é com Deus. Eu espero que você esteja entendendo, né? O que a palavra de Deus está falando ao seu coração. Então, se você está esperando seu esposo, a sua esposa ir para a igreja para você depois, você é uma pessoa que se está nesse grupo de idólatra. Tem pai que idolatra filho, né? Filha, mãe também que idolatra filho, filha. E esse tipo de idolatria também impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Qual é o tipo de idolatria mais que pode impedir? Tudo aquilo que você colocar na frente de Deus, tudo aquilo que você fala, não, se acontecer isso assim, eu não vou para a igreja, eu não vou ficar na presença de Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não quero mais saber de Deus. Então, isso que faz com que você tome essa decisão, tome essa posição, é o seu objeto de idolatria, de adoração indevida, que te afasta de Deus, e que se você não mudar esse proceder, se você não se arrepender e voltar-se para Deus, vai ficar impedido de entrar no reino de Deus. Espero que você consiga compreender. Olha a Deus, pede a Ele entendimento, pede a Ele sabedoria, que o nosso irmão Tiago diz que Ele ia dar a todos, né, liberalmente, sem pedir nada em troca.
de graça, tá? De grátis. Continuando aqui nessa listinha, né? Que é uma listinha grande que ele falou aqui. Então nós já vimos os avarentos, né? Que são também os impuros, idólatras, nem adúlteros, né? Então as pessoas que cometem adultério, pessoas que são casadas e que têm um relacionamento fora do seu casamento, ou pessoas que são solteiras e têm relacionamento com pessoas que são casadas, tais pessoas não entrarão no reino de Deus. Ah, mas Deus compreende o meu caso, eu sou uma pessoa tão mal compreendida pela minha esposa, pelo meu marido, né? E pereré, pão duro, aquelas conversinhas de formiga quando quer criar asas, né? Ela quer voar, só que isso não resolve, isso é adultério, e adultério a pessoa não entra no reino de Deus. Melhor coisa, busca ali aconselhamento com o seu pastor, com a sua igreja, né? Busca ali o irmão de sabedoria, irmã de sabedoria da sua igreja, de sabedoria, olha só, entre aspas, está bem forte aí, para que você tenha um aconselhamento bíblico, espiritual para o seu casamento, de preferência também depois o casal, né? E vão restabelecendo os laços matrimoniais. Não procure solução para o seu casamento fora do seu casamento, porque as coisas não vão melhorar, você pode ter certeza, elas vão piorar, e espiritualmente elas vão se arrasar, não entrará no reino de Deus. Continuando aqui, nem efeminado. E o efeminado não é só aquela pessoa que se veste, né, com a roupa do sexo oposto, né, o homem que se veste de mulher, ou a mulher que se veste de homem, mas é aquela pessoa que é passiva no relacionamento, né, aquela pessoa que vive como se fosse a pessoa do outro sexo, né. Normalmente aqui estava falando particularmente de dois homens, mas isso também a gente vê em Romanos capítulo 1, que é estendido também às mulheres. Só você dar uma lida no capítulo 1 de Romanos que você vai entender. E também fala sobre os sodomitas, que são os ativos, são aqueles que vão ali ter relacionamento, né, como se fosse o homem da relação entre dois homens, ou o homem da relação entre duas mulheres, né? Então são as pessoas ativas, que praticam esse tipo de relação, que está mais focado no contexto mesmo para o homem, mas a gente deve entender que lá em Romanos capítulo 1, Paulo estende isso também para mulheres, para que ninguém seja pego de surpresa na hora que for entrar lá no reino de Deus, né? E falar, não, o seu negócio é lá embaixo, né? Você tem que passar por aquele tribunal onde ninguém será inocentado, que é o tribunal do grande trono branco, ou o juízo final, né? O terrível, né? Juízo final. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, continuando aqui, irmãos, essa listinha continua com nem ladrões, né? Pessoa que gosta de passar a mão nas coisas dos outros, tá? Então, não importa se estão dizendo que aquela pessoa que roubou, que tomou aquilo que pertencia aos outros, que deixou milhares de milhões ali passando necessidade por causa dos seus roubos, é inocente. A palavra de Deus, ela vê quem roubou, a palavra de Deus sabe quem fez as coisas erradas, não importa se é pouco ou muito, é ladrão, e se não se arrependeu, e se não deixou essa prática, se continua praticando, quando chegar diante do tribunal do grande trono branco, do juízo final, não vai ter lá ninguém para acochambrar, para distorcer o juízo, para torcer a justiça. Essa pessoa, ela vai ser condenada. Então, aquele que roube, não roubava, né? Roube mais não, né? Não roube mais, tá? Se você roubava, se você praticava aquilo que é ilícito, não faça mais. A palavra de Deus é bem clara aqui. Olha, não é porta larga, não é porta escancarada. Nós temos obrigações, temos que prestar conta. Ah, mas eu sou Robin Hood, eu estou roubando dos ricos para dar para os pobres. Não existe isso na palavra de Deus. Você tem que crer no poder de Deus. Peça a Deus para te dar condições de ajudar os pobres. Peça a Deus para dar condições aos pobres. Vai lá e ajuda eles mesmo. Leva lá um caminhão, faz a igreja, tem que fazer isso mesmo. Os irmãos têm que fazer isso mesmo. Mas não roubando. Não justifica, roubo não se justifica de forma alguma, tá? Sei que tem alguns aí
que se dizem representantes de Deus e estão aprovando e apoiando essas coisas. Também, se não se arrependerem, vão para o mesmo caminho, tribunal do grande trono branco, juízo final. Tá? Continuando a listinha, ele fala aqui sobre os avarentos, né? Mais uma vez, né, que eu falei que é um tipo de a idolatria avarenta, é aquela pessoa que acumula, só quer para ela, né? Quer tomar aquilo que é dos outros, está sempre querendo passar a perna, ela tem tanta ganância para acumular os bens materiais, o dinheiro, que muitas vezes ela acaba até vivendo uma vida miserável, ela não usufrui, e aí quando ela morre é aquela briga, né? Todo mundo quer pegar a herança, todo mundo, por quê? Porque ela não usufruiu, ela não soube administrar, ela não soube dividir em vida, e aí está um problemão. Mas o maior problema dela não vai ser esse. O maior problema é que a palavra está dizendo aqui, que esta pessoa, ela não vai entrar no reino de Deus, essas pessoas que são avarentas, nem os bêbados, tá? E quando a gente vê bêbados aqui, o contexto é bem claro, são as pessoas que se drogam de uma maneira geral, são as pessoas que usam de droga para buscar a felicidade, né? Para buscar o prazer, para buscar uma onda, né? Isso dá uma onda legal, isso não é pecado, me sinto tão bem, tão alegre. Pois a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós usamos, que nos tira do normal, é já um pecado. Então, tanto bebida alcoólica, quanto a cocaína, quanto a maconha, qualquer coisa que você use para tirar você do teu normal, é um pecado. E você, se continuar nessa prática, se não se arrepender, se não deixar, está aqui escrito na palavra de Deus que não entrará no reino de Deus. Pastor, eu estou vivendo uma situação dessa na minha vida. Eu não estou conseguindo deixar uma determinada droga. Deus, Ele vai te ajudar, mas sabe como? Quando você for lá na sua igreja, você conversar, abrir ali o seu coração com o seu pastor, como pastor mesmo, né, com o homem de Deus ali, com o presbítero, com o homem de Deus, a pessoa que está ali liderando, né, e ele vai ali, talvez se ele não souber lidar com um problema, ele vai pedir ajuda de profissionais, temos profissionais que vão ajudar também, para que você possa, né, vencer essa etapa da sua vida e se libertar dessa droga. E não pode você se esconder atrás da droga dizendo que não consegue vencer. E normalmente quem tem problemas com drogas, isso eu estou falando aqui em geral, né, sirva para ajudar você que está ouvindo essa palavra, você só vai conseguir sair disso se você buscar ajuda, tá? Buscar ajuda, então busca ajuda. Deus, Ele fez milagres aí já em vida de muita gente deixou a droga, mas nós não desprezamos a ajuda profissional, que é de grande valia também, tá? Então tudo aquilo que puder ajudar a você a vencer essa questão das drogas aí é interessante. Então, eu estou com problema de drogas, bebida, droga, cocaína, maconha, LSD, seja lá o que for. Busque ajuda na tua igreja, né? Busque ajuda profissional também, entendeu? Para que você possa ser libertado desse mal que já assola a vida da pessoa aqui na terra, aí extrapolando na vida para mostrar isso para a gente, mas que vai também tirar o direito à eternidade. Por quê? Porque você tem toda a autonomia de buscar ajuda. Você não tem autonomia para sair das drogas. Não pense nisso. Eu não sou drogado, eu não sou viciado. Não. Primeira coisa é se assumir. Primeira coisa é sair dessa negação. E depois buscar uma ajuda. Primeiro, ajuda de Deus. E também, né, muito necessário, muito produtivo, ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo, né, pessoas da área da mente, e principalmente aquelas que são mais experimentadas com as drogas, para ajudar você a vencer e a superar esse problema com as drogas em nome do Senhor Jesus. Então, também é um tipo de pessoa que não vai herdar o reino de Deus, que não vai entrar no reino de Deus. Também os maldizentes, né? As pessoas que gostam de ficar falando mal, né? Tem gente que pode falar mal do vizinho, do amigo, de todo mundo, né? E fica sempre inventando histórias, falando mal da vida própria, das famílias. Essas pessoas também precisam mudar, precisam vencer, dominar a sua língua, porque senão não vão entrar no reino de Deus. Sabe aquela pessoa que quando ela chega, a pessoa já abre uma clareira, ninguém quer ficar perto, porque ela já vai disparar a metralhadora para falar de todo mundo? Não seja essa pessoa, tá? Peça a Deus para tirar isso de você, controla, veja,
né, comanda a sua língua, porque a língua ela vai ser um grande tropeço que vai impedir muitas pessoas de herdar o reino de Deus, e pasmem, muitas dessas pessoas estão dentro de nossas igrejas. Continuando aqui, essa listinha, nem roubadores, né? Tem no contexto sequestradores, pessoas que furtam também, né? Tanto pessoa que pode sequestrar para adquirir algum bem através daquela pessoa, como também pessoas que furtam. Não, eu não roubei, eu não peguei uma arma, eu não fiz corrupção, né? Estava ali dando sopa, né? E eu fui lá e peguei. Isso é roubar também. O texto está roubadores. Então quem furta está roubando, aquele que rouba e não rouba mais. Aliás, não roubarás é um dos mandamentos também de Deus, né? Então, não roube mais, não furte mais, não defraude mais, não faça estelionato. Tudo isso está enquadrado em roubo, tá? Você que usa de falcatruas para conseguir entrar na empresa, para entrar no serviço público, isso chama-se roubo. Não roube mais. Ok? Então, fala com Deus, se conserte com Deus. Se não foi suficiente a sua oração, se você achou que não foi suficiente, está ainda, peça ajuda lá do seu pastor, dos irmãos da sua igreja, idôneos, experimentados, para que você não venha continuar nesse caminho, é um caminho de morte. Continuando aqui, essa listrinha, né, pequena, e ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Então, está aqui uma classe de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, tá, irmãos? Aí você pode pensar assim, mas outro dia eu falei mal de uma pessoa, né? Mas eu não costumo fazer isso. Eu tive ali, naquele momento, a fraqueza, né? Ou eu cometi algum outro tipo de ato desse aqui, né? Mas eu não costumo fazer isso, não é um costume meu fazer isso, mas eu tive uma recaída, eu fiz e tal, e me arrependi e pedi perdão, sinceramente, a Deus. Eu creio que Deus me perdoou. Ele te perdoou mesmo. Glória a Deus por isso, tá? Ele não está falando aqui das pessoas que eventualmente, acidentalmente, venham cometer alguma destas coisas. Ele está falando daquelas pessoas que vivem na prática contínua destas coisas. É muito diferente o contexto aqui. É muito diferente a pessoa que vive na prática contínua e a pessoa que vai fazer estas coisas ocasionalmente. Acontece, ocorreu, né? Não teve vontade de fazer, mas teve fraqueza naquele momento. E sabe o que isso produz? Caso aconteça isso com você, vai te produzir uma tristeza muito grande. Você vai sentir vontade de orar, de pedir perdão, de se restaurar com Deus. Isso é a prova de que você não está aqui. Porque quem está aqui praticando essas coisas, ele vai pedir a Deus para abençoar, para dar certo, né? O homem que vai ter encontro com o outro, vai orar para que seja tudo bem, corra bem, que seja mil maravilhas. A mulher com a outra também é a mesma coisa. O cara que vai sair para roubar, ele vai orar para Deus abençoar, para não acontecer nada, para não vir polícia, para ninguém pegar ele na hora. É assim que eles vão agir. Eles vão achar isso muito normal. Eles vão achar que Deus estava com ele, tal qual Sansão, depois de revelar os seus segredos para Dalila e os cabelos dele serem cortados, quando ele disse que eu vou mais uma vez e vou vencer os filisteus. Cadê que ele venceu mais, né? Não, Deus, né? A palavra diz que o Espírito Santo de Deus não estava mais com ele. E assim tem sido com muitos que acham que Deus está com ele, o Espírito Santo está com ele, mas pelas suas práticas continuadas no pecado, ele já se afastou, ou ela, né? Já se afastaram muito de Deus, muito, que nem conseguem ver o quão estão afastados de Deus. Ficou triste? Esse foi o seu caso? Você está vivo? Você está me ouvindo? Está me vendo, não é verdade? Então, se arrependa. Confesse a Deus e largue e deixe isso aí em nome do Senhor Jesus. Peça perdão em nome do Senhor Jesus. Se conserte e volte para Deus. Está esperando o quê? Para ir para o inferno? É uma pergunta direta. Se essa palavra tocou no teu coração, você ficou triste e viu que está fazendo a coisa errada, meu irmão, minha irmã, faz o certo agora. Se conserte com Deus, restaura a sua comunhão com Deus e volte-se para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando a pessoa faz por acidente de percurso, ela constantemente está fazendo isso. Mas quando a pessoa está na prática, a prática faz com que ela não sinta mais, ela fica insensível ao Espírito Santo. Ele sempre nos adverte quando nós fazemos alguma coisa de que Deus não se agrada. Então, interessante isso.
E para a gente finalizar, ele termina aqui no 11 dizendo assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quer dizer, não está se dirigindo à igreja que pratica a palavra. Ele está dizendo: olha, isso vocês eram no passado, mas ele está se dirigindo a nós para que nós não venhamos a ser. Ele está dizendo que nós não herdaremos o reino de Deus. Ele está dizendo que nós não podemos viver nessa prática, dessas coisas que ele falou agora, desta listinha que ele falou agora, porque senão nós vamos ter esse mesmo fim que os ímpios. Não vai ser diferente, o mesmo fim daqueles que rejeitaram a Deus, ou seja, não vão entrar no reino de Deus, vão caminhar para as trevas eternas, sofrimento eterno. Então, qual é a solução? É se manter na igreja puro, santo, dia após dia, fé em fé. É uma luta, tem tentação, tem provação, tem problema, tem família. Temos que vencer, vencer e vencer a cada dia, em nome do Senhor Jesus. E creia, quem nos dá força para vencer é o Senhor Jesus. Então, essa é a aplicação prática. É que a igreja ela venha ser santa, é que a igreja ela venha tirar do seu meio aquilo que está contaminando. E a primeira igreja somos nós mesmos. Então você deve tirar de você aquilo que você sentir que está te contaminando, aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que pode te tirar do caminho da salvação. Você deve orar, buscar a Deus e pedir a Ele forças para que você arranque isso de dentro de você, o desejo, a raiva, a ira, a vontade de voltar às práticas que Deus nos sagrada, e Deus ele vai te fortalecer e vai te dar capacidade de você, quando ver, falar: isso aí para mim agora é nada, é coisa de nenhum valor, porque o meu valor está no meu Deus, na minha salvação, no Senhor Jesus, que disse que jamais vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Eu espero que essa palavra ela tenha trazido paz ao seu coração, ela tenha trazido direção e conhecimento, que você possa praticar ela, que a sua igreja também possa colocar essa palavra em prática, em nome do Senhor Jesus. Eu posso orar pela sua vida? Então feche os seus olhos, abra o seu coração, eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos diante da Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, para agradecer por mais esta oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Toca nesse coração agora. Eu não sei qual é a luta, o problema, a dificuldade que ela está enfrentando nessa caminhada, mas ouve ela que te pede agora o perdão em nome do Senhor Jesus. Talvez ela estivesse mesmo numa prática continuada, talvez ela não tivesse dado conta de como ela estava se afastando do Senhor e do perigo que poderia encontrar no final desta caminhada. Mas hoje, meu Deus, essa palavra tocou nesse coração, esta palavra tocou nessa vida, Pai, trazendo restauração, trazendo renovação, trazendo esperança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, vai fazendo esta obra agora, vai lavando no sangue do Senhor Jesus, vai purificando em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero orar pelos que estão enfermos, Senhor, lá nos leitos dos hospitais, nos respiradores, nas UTIs, Pai, visita essa pessoa que está com Covid, câncer, essa pessoa que está com leucemia, essa pessoa que está com diabetes severa, Alzheimer, Parkinson, seja qual for o mal, seja qual for a enfermidade, Pai. Ministra o Teu poder do alto desta cabeça, a planta destes pés, e vai curando, Senhor, e vai restaurando, e vai fazendo uma grande obra para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada casal, trazendo a união, restauração, amor, respeito, compreensão, companheirismo, Pai. Eles possam se unir contra tudo aquilo que se levanta contra esta família, contra este casal, em nome do Senhor Jesus, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor.
Eu oro também para que o Senhor abençoe a fonte de renda de cada um, neste momento de crise, desempregos, falências, tantas coisas acontecendo, mas eu creio no Teu poder, e essa pessoa que está orando comigo, ela está falando para o Senhor. Eu creio no Teu poder, meu Deus, para dar a fonte de renda, para dar um sustento dessa vida, desta casa, desta família, para que essa pessoa possa arcar com todos os seus compromissos, com os compromissos da sua empresa, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Fortalece cada um, meu Deus, na força do Teu poder, no Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa sentir o renovo do Senhor agora, o poder do Teu Espírito Santo sobre a sua vida, a direção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até a nossa próxima palavra da semana, que você tenha uma excelente semana, né? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.